E Tem aí, bastante. vamos falar sobre as Pois grandes é, massas de abdômen. aí tu falhou, tua conexão falhou um pouquinho. Eu estava comentando ali justamente a respeito de um dos casos, né, que surgiu ontem ali no Vet Clinical Club, uma colega que colocou uma massa grande. E coincidentemente essa semana, né, eu peguei também um paciente com uma massa gigantesca, que muitas vezes a gente não consegue definir, né? E o clínico nessa história, como é que fica, né? E aí uma estagiária que estava comigo me perguntou assim: professor, o que é mais desafiador? Um exame desses é muito desafiador? Isso é muito difícil? E aí eu quero ver se tu pensa como eu ou se não, fique bem à vontade para discordar. Eu falei para ela assim, olha, objetivamente falando, um caso assim para mim não é desafiador, porque aqui a decisão ela já está tomada, a gente já tem um norte a ser seguido, né? No caso do paciente em questão, não tinha muita opção, já era um caso extremamente avançado, com muitas consequências. Ali era ou manter qualidade de vida ou eutanásia, né? Mas às vezes é tão fácil de decidir, olha, não, isso aqui tem que ir para uma tomografia ou tem que ir para uma laparotomia, a depender de onde você estiver, dos recursos que você tenha à mão, né, das disponibilidades, enfim, e do desejo do tutor, obviamente, né. E eu falei para ela, na minha opinião, os casos mais difíceis são aqueles sutis, com alterações difusas, né, que você não, você fica naquela, esse fígado tá alterado ou não tá? O que que tu acha? Compartilha com a gente a tua experiência. Eu pensei hoje a mesma coisa, estava pensando, e aí, o que é mais difícil? Aquela massa que você não sabe de onde vem, ou aquela lesãozinha, né? E aí, a lesão pequena é muito mais desafiadora, sutil é desafiadora, porque você não sabe se aquilo é realmente tão importante para aquele paciente, será que você não está enxergando coisas? Aí troca de transdutor, vamos ver se com outro transdutor estou vendo a mesma coisa. A massa não, a massa está ali, está resolvido, tem metade do caminho está, né, tá resolvido, mesmo que você não veja de onde veio, ou se é maligna, se é benigna, tem que tirar na maioria das vezes, né? E e aí eu coloquei, justamente quando eu anunciei ali que a gente ia fazer a live, eu coloquei 3 vídeos diferentes em sequência de massas grandes de abdômen, né? E aí eu não sei se o pessoal viu, mas depois pode voltar lá e olhar. A primeira, que tá bem cística e gigantesca, era um ovário de 5 quilos. Então, geralmente, assim, na minha experiência, eu vejo ovários ficarem muito grandes, ocuparem uma grande parte. E no ovário é muito difícil ver de onde vem mesmo, porque onde você coloca o transdutor, você só vê aquela massa E aqui. cística. Uhum, uhum. E aí o segundo vídeo é um baço, que também era um hemangiosarcoma, que ele foi para cirurgia, confirmaram, e era uma bola de futebol lá dentro, né? E aí o baço eu já acho um pouco mais fácil, mas como no caso de ontem lá do Vet Clinical Club, a menina estava, a colega estava com dificuldade, né, porque ela viu um pedaço do baço, então ela descartou que fosse baço, né, supostamente. Mas isso acontece muito. A gente vê um pedacinho do baço normal e a massa em outro ponto, né? E aí, se você devagarinho for seguindo aquilo, você consegue em algum momento encontrar que a própria cápsula do órgão segue, né, desde a massa até o normal. E é isso que a gente precisa tentar achar. E aí o terceiro vídeo era um fígado, né? Uma massa do fígado também acho que é um pouco mais fácil, porque dava para seguir e ver que vinha do fígado. Uhum. Mas os iniciantes passam bastante trabalho nesse primeiro momento, né? De enxergar e definir de onde está vindo. Uma coisa que eu aprendi uma vez é tentar seguir a vascularização. Se tem uma massa altamente vascularizada, seguir ela, né? Para ver se ela está vindo daquele órgão, né? Se vem, se origina no baço e se segue ali, né? Aquela vascularização. E aí tu comentou uma coisa bem interessante, né? Que um hemangiosarcoma de 3 quilos, não, do tamanho de uma bola de futebol, né? É, bola de futebol. Bola de futebol. Porque a gente sempre espera, né? Observar um hemangiosarcoma gigantesco, né? Que a gente vê, às vezes, relatos de casos, até mesmo fotos de livros, né? De hemangiosarcomas enormes, assim, mas não é o usual, né? Porque às vezes ele é tão agressivo que nódulos pequenininhos, né, são hemangiosarcoma que rompem antes de atingir proporções gigantescas.
Em contrapartida, às vezes as hiperplasias nodulares, né, senis, né, elas já têm, às vezes, elas já podem atingir proporções muito maiores, né? Não sei se tu consegue fazer esse tipo de correlação aí na tua rotina, na tua Não, experiência. aqui eu não tenho, porque a maioria não vai para a histologia. Mas eu já vi casos de colegas que achavam que era um tumor maligno gigantesco e não era maligno. E a gente tem essa tendência a achar que só porque está grande é maligno, né? E às vezes nem sempre é assim. Alguém fez um comentário aqui, até porque os clínicos querem saber de onde vem e para onde vai. Não entendem que nem sempre é possível essa identificação. Isso é exato, né? Às vezes o clínico ou o cirurgião quer uma resposta objetiva, né? E isso é uma coisa que a gente discute muito, né? Lá no Vet Clinical Club e até mesmo no Ultrassonografia Club, eu vejo muitos colegas ultrassonografistas se colocarem nessa posição, né? Ai, o clínico pediu para eu decidir se abre ou não. Mas, tipo, né? Essa decisão não é do ultrassonografista, né? Essa é uma decisão que tem que ser tomada em conjunto, o clínico avaliando todo o cenário do paciente, em conjunto com o tutor, né? Que devem ponderar a respeito do que vai ser o melhor, né? Claro que quando a gente consegue, antes da cirurgia, ter uma ideia do que a gente vai observar lá dentro, né? Para você se preparar. Eu preciso, né, saber se eu preciso entrar com o instrumental para fazer uma cirurgia mais delicada, como uma alteração hepática, por exemplo. É realmente muito válido e muito interessante, mas nem sempre a ultrassonografia vai conseguir dar a resposta. E aí, se a gente vai ter que lançar mão de outras técnicas, como a tomografia, o que às vezes nem sempre é possível, né? Dependendo do lugar onde a gente está, né? E aí a laparotomia exploratória, né? Que eu não sei por que não é conversado com o tutor dessa forma, para explicar que a gente não tem atomo, ou você não pode fazer atomo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai explorar e ver o que é e decidir o que vai ser feito ali na hora, né? E tem que ser conversado, não colocar a culpa depois no ultrassonografista. Mas você achou que era o baço e era, sei lá, uma vez aconteceu comigo, eu achei que fosse baço e era uma massa muito grande na adrenal. E não vi adrenal naquele paciente, né? Não tinha como, estava gigante aquilo. Mas eu jamais imaginei que fosse ela. Mas, enfim, faz parte do processo. Você abriu, você viu onde é, agora decide o que fazer, né? Naquele caso também, infelizmente, foi eutanásia, porque a paciente já estava bem descompensada. E a Mas, outra coisa. Você vai começar a manipular, vai saber qual que é a natureza histológica daquele tumor, né? Às vezes ou vai causar... Não é todo cirurgião que está pronto para isso, né? Causar uma liberação de adrenalina, noradrenalina. Realmente não é uma cirurgia fácil. Mas é isso, às vezes a massa ela é tão gigantesca que impede a avaliação adequada dos demais órgãos, né? E você se perde, você não consegue avaliar. E nisso o clínico cobra, né? E clinicamente falando, às vezes laboratorialmente falando, a gente também muitas vezes pode não ter muitos subsídios para poder falar, olha, tá em um órgão A, B ou C, né? Enfim, porque uma síndrome paraneoplásica pode alterar contagem de hemácias, contagem de leucócitos, contagem plaquetária, pode a gente ter, às vezes, alteração hepática por conta de uma hepatite reativa, né? Esse paciente mesmo que eu peguei essa semana, essa massa gigantesca, né? Que a história do animal era que ele tinha uma alteração em testículo há 6 meses atrás. E aquilo foi evoluindo e o testículo dele realmente era todo comprometido e tinha um edema gigantesco que envolvia a região escrotal e a região também do prepúcio e por dentro do abdômen era tomado. E o fígado estava hipoecogênico, né? Então, provavelmente um processo reacional ali. Apesar de laboratorialmente não ter grandes alterações hepáticas, mas isso também a gente sabe que nem sempre ela vai se correlacionar com o laboratório. Então, muitas vezes, essas massas de grandes proporções, não necessariamente elas vão vir com alterações laboratoriais, né, para a gente poder nos guiar e nos embasar e falar, olha, não, tá realmente no fígado, ou tá na adrenal, né? Então, às vezes, e dependendo da onde a gente está também, dos recursos laboratoriais que a gente tem, às vezes a gente também não vai ficar amarrado, né, preso, né? Não vai ter como explorar muito
aquele caso para poder, né, dar uma segurança maior para o clínico ou para o cirurgião para tomar essa decisão de se vai abrir, se não vai, o que, que vai observar lá dentro, né? A Ana Cláudia comentou aqui que ela explica, né, para o clínico que quando é imensurável né, e não dá para definir, que tem que partir para uma tomografia ou um outro exame, né? E aí que tá, a Ana Cláudia trabalha há muitos anos também com ultrassonografia, e aí a gente tem essa segurança de falar isso. E os iniciantes, eles pensam que eles têm a obrigação de dar essa resposta, e aí não sabem conversar com o clínico com segurança, né? Porque para mim é muito natural. Eu fiz tudo que eu podia para tentar encontrar, né? Se eu não consigo, é porque é um método mesmo que não permite, né? Essas são as limitações naturais da técnica, né? E aí, como é que você faz, né? O segundo passo agora é buscar outra técnica, né? Daí ou a gente vai buscar realmente a tomografia ou a gente vai buscar, né, a laparotomia exploratória. Eu não sei se de repente alguém que está nos assistindo gostaria de fazer mais algum comentário, alguma pergunta também, né? Se tem alguma dúvida, né? Às vezes alguém que está começando quer perguntar alguma coisa para gente, que a gente pode, né, auxiliar de alguma forma, né, Dri? Uma dica que eu posso dar também é que o ideal é a gente tentar ver tudo que a gente pode que não faz parte da massa, para tentar definir que ela não está ali, né? E às vezes uma massa muito grande dificulta, por exemplo, a visibilização dos rins. Então, às vezes, você tem que virar o animal de lado ou até colocar o animal de novo em decúbito quadrupedal e ir lá nas costas procurar o rim, porque a massa não te permite chegar, né, visualizar aquele rim. Então, a sua manobra ali de transdutor, de posição, é que vai te ajudar a enxergar melhor. E aí você vê o rim ali, tá, o rim está descartado, aí consegue, né, consegue ver adrenal, enfim. E aí vai procurando, viu um pedaço do baço, acompanha o baço. Uma coisa que as pessoas também no começo não fazem é esse acompanhamento do órgão até você não enxergar mais ele. Tem que ir, tem que ir, tem que ir até encontrar o final. E ver só um pedacinho dele normal não significa que ele está todo normal. Verdade. É, mas são, né? São os desafios, né? Por outro lado, as massas, as lesões muito pequenas, né? A gente ainda não tem muitos critérios, né, para poder, por exemplo, eu encontro um nódulo no baço de 1 centímetro. O que eu tenho que fazer? Né? Eu vou fazer uma citologia? Eu vou encaminhar esse animal para uma esplenectomia? Será que não vai ser um exagero, né? Encaminhar um paciente com um nódulo de 1 centímetro para uma esplenectomia? Né? Possivelmente, né? Eu já vi alguns patologistas comentando que aqui no Brasil, a maior, não digo a maior parte, mas uma boa casuística das esplanectomias são justamente lesões benignas, né? Porque a gente dá um excesso de tratamento aí para lesões pequenas, né? E aí, o que fazer, né? Na verdade, a massa muito grande é fácil, né? Ela é bem objetiva na resposta, né? Abriu o abdômen, varreu ali, tentou observar todos os órgãos, viu o que pôde ver, o que não pôde ver, deixar isso bem claro para o clínico de uma forma bem objetiva, né? Com segurança, de que existe uma limitação que a gente não consegue, né? Definir a origem daquilo ali, que a gente vai ter que partir para um plano B. Agora, e a lesão que é muito pequenininha também, né? O outro lado da curva, né? Dessa ponta, né? O que a gente faz? E a verdade é que a gente não tem muitos critérios bem estabelecidos para nos nortear em relação a isso. E aí alguns trabalhos comentam, dois artigos falam, né? Bastante a respeito disso. Que quando você vê lesões com mais de 3 centímetros de tamanho, que podem ou não vir acompanhadas, né, da presença às vezes de líquido ao redor, ou que tem aquele aspecto de lesão em alvo, né, que essas é importante proceder à realização da citologia. E que às vezes quando a lesão ela é muito pequena, né, uma lesão com menos de 3 centímetros de tamanho, hipoecóica ou isoecóica, que não está acompanhada, né, de outras alterações adjacentes ali naquele órgão, que às vezes vale a pena só o acompanhamento, né? Não haveria necessidade sequer da realização
do exame citológico, né? E essa é uma dúvida, né? Que muitas vezes as pessoas ficam, né? Porque você vê uma lesão pequena e aí você pensa, ah, e se isso aqui for maligno, né? Isso daqui a pouco isso rompe, né? E eu até tive uma experiência há um tempo atrás, uma cadela que tinha um hemangiosarcoma cutâneo. E os hemangios cutâneos, eles não têm, principalmente quando eles estão muito superficiais, né? Eles não são tumores com potencial com grande potencial metastático, né? E eis que eu mesmo assim a gente sempre faz o estadiamento do paciente, né? E durante o estadiamento, eis que eu me deparo com um nódulo no baço, um nódulo pequenininho, coisa de 1 centímetro de tamanho, hipoecóico, sabe? Não tinha aspecto de lesão em alvo nem nada. Aí eu falei para a tutora, olha, ela tem um hemangio cutâneo, a gente sabe que tem um baixo potencial de metástase, mas eu não tenho como te garantir que não seja nada, né? Então, quem sabe a gente faz uma citologia, né? Vamos tentar uma citologia do baço dela. Só que era uma cachorra inquieta, você precisava anestesiar a citologia que ela não colaborava, sabe, com o exame. A tutora declinou do exame citológico. Não, vamos remover esse tumor da pele e num segundo momento a gente faz essa investigação no baço. Tá bom, ok. Removemos o tumor cutâneo, cena seguinte. Eu não me recordo agora exatamente quanto tempo depois da cirurgia, se foram 2 ou 3 meses, mas foi um curto período de tempo. O que aconteceu? Ela me chega na clínica em abdômen agudo, com hemorragia abdominal. Então, aquela lesãozinha hipoecóica de 1 centímetro de tamanho, possivelmente já era um hemangiosarcoma. Se foi uma metástase ou não, eu não tenho como dizer, porque historicamente é um tumor com baixíssimo potencial metastático. Talvez ela Foi tenha muito tido rápido, o né? azar de desenvolver o mesmo tumor em 2 sítios diferentes, né? Enfim, mas eu entendo essa insegurança, né? A gente sempre olha aquela lesão pequena e pensa, ai meu Deus, será que isso aqui é algo muito perigoso ou não? Mas em contrapartida, eu tenho um longo histórico de pacientes com lesões pequenas que nunca evoluíram, sabe? Esse foi o único caso que eu vi acontecer dessa forma, né? E eu tenho muitos outros pacientes que eu acompanhei por longos períodos, né? Por 1 ano, 2 anos, aquela lesão e aquilo lá nunca progrediu, nunca evoluiu, né? Alguns desses pacientes, sim, a gente fez citologia, tinha lá um laudo citológico compatível com uma lesão benigna. Outro tutor não quis fazer exame, né? Teve uma, inclusive, que a gente tinha o citológico compatível com uma lesão benigna, né? Mas aquele nódulo ele foi mudando o aspecto ultrassonográfico dele, foi querendo crescer, foi deformando cápsula. Vamos partir para a cirurgia. E no fim era uma hiperplasia benigna, não era nada demais, né? Fez um pouco de Hoje teve. cabelo, mas já passou para mim aqui, ó. Vê ali se você consegue alcançar. Eu E vi o comentário da agora, Ana Cláudia, que eu comentei já. deixa eu ver aqui. Aqui, achei, é da Dani, ó. Hoje aconteceu isso comigo, um nódulo trabeculado próximo ao baço e fígado. Falei que não consegui identificar a origem, achei que fosse o baço, mas estava em lobo esquerdo do fígado. Porque às vezes é tão grande, né, que confunde ali, né, e realmente fica difícil de diferenciar. O paciente já iria fazer laparotomia e retirada de litíases da bexiga. O cirurgião me mandou foto, jurava que fosse o baço pelo parênquima, mas não era. Mas acontece, ainda mais no lado esquerdo, né? Cresce, Bem acaba pertinho ali da porção junto, cranial do baço. se junta com o baço ali, às vezes vai ser difícil mesmo de tentar de tentar avaliar, né, adequadamente ali, né? Hoje Mas o lobo teve esquerdo também, 2 casos. às vezes não é difícil de remover, né? O lobo esquerdo do baço ali, do baço, ó, do fígado Do também, fígado. dependendo do cirurgião, não é difícil de retirar. Pelo contrário, até é mais fácil do que quando tá à direita, quando é o caudato ali, né? O processo papilar, daí é mais complicadinho.
Você ia Teve falar um do caso hoje que eu queria comentar com você, né, aquela imagem do baço clássica de linfoma, né, aquele micronodular difuso, e aí me perguntaram se precisava ir para a Splanec. E aí eu estava conversando sobre a possibilidade de ser linfoma ou de ser hematopoiesia extramedular, e nenhum desses casos é indicado Splanec, certo? Só queria confirmar isso com você, Não, porque olha, no linfoma, às vezes mesmo para o linfoma, tem alguns linfomas esplênicos ali que a gente pode sim tentar remover, sabe? E até com o intuito de fazer o diagnóstico da forma mais adequada, né? Que uhum, o padrão ouro, né, do diagnóstico do linfoma é sempre o histopatológico, em conjunto com, às vezes, até imunistoquímica, né? Mas aí depende da história clínica desse paciente, porque se de sim. repente você tem um quadro de um linfoma multicêntrico, não tem porque você partir para uma remoção, né? Agora, se você tem só uma alteração esplênica ali, ela é localizada no baço, aí única e exclusivamente no baço, não tem mais nada envolvido, às vezes, né, se tem um citológico que sugere, às vezes até a gente pode pensar. Eu falei primeiro o citológico, porque tirar um baço com hematopoiese extramedular que só está reativo a algum processo também é triste, né? Mas às vezes pelo menos um exame citológico ali para ajudar, né? Ou até mesmo, dependendo da situação, um par, né? Que é o arranjo genético, o PCR, né? Do arranjo genético do linfócito T e do linfócito B. Seria interessante, mas é porque aí, histologicamente, para o patologista, ele vai conseguir avaliar toda a arquitetura do órgão e vai conseguir definir, né, o tipo de linfoma que está no baço, e aí, às vezes, isso vai modificar o prognóstico e o tratamento do paciente. Alguém perguntou aí, ó, pela experiência de vocês, é comum encontrar alterações neoplásicas em ovários? Você falou no início, né? O que acontece também para mim aqui é que muitas vezes a gente não faz o histológico. Então, eu vejo lesões em ovário bastante, mas eu não tenho a confirmação de que é neoplasia. Porque também pode ser simplesmente cístico, né? Então, mas eu já peguei casos em que tinha uma massa grande no ovário, foi removido e menos de um mês depois, todos os linfonodos abdominais, tudo muito feio. Então, a gente vê que era maligno e que tinha metástase, mas infelizmente sem diagnóstico fechado. Infelizmente, a gente ainda observa muito desse tipo de coisa, né? Até mesmo assim, não tem uma neoplasia cutânea, né? Vai para a cirurgia e não se tem cuidado de avaliar os linfonodos regionais, de remover os linfonodos, né? Então, isso é algo importante, né? Colegas, né? Ouvir o favor de mandar para análise histopatológica, né? Isso vai não só contribuir para o nosso aprendizado, né, como médicos, como clínicos, como ultrassonografistas, né, mas pode favorecer muito o paciente, né, a forma como a gente vai abordar esse animal depois, né, se vai necessitar de uma complementação terapêutica ou não, né, de repente não tem a possibilidade de complementar, né, não tem quem faça, né, um tratamento quimioterápico, mas pelo menos o tutor está ciente de que aquilo é algo agressivo e que dali a pouco vai voltar, né, enfim. Eu acho que isso é algo que precisaria realmente melhorar, né, na nossa assistência médico-veterinária. Eu ainda vejo, eu ainda recebo também no meu consultório muitos pacientes que foram removidas lesões e que não foram encaminhadas para análise histopatológica, né? E muitas vezes o tutor reclama porque não sabia que podia ter feito, né? Às vezes ele vai trocar de veterinário e aí ele falou, poxa, se tivessem me falado, eu teria feito os exames. É verdade. Eu também já ouvi esse tipo de coisa também, de tutores, esse tipo de reclamação, no sentido de que não sabiam que podia ser, não sabia nem que cachorro ou gato tinha câncer, né? E tem muito, né? O cachorro é o da espécie doméstica, que até mais que a gente tem mais desenvolve os diferentes tipos de câncer. E às vezes o animal tem mais de um tipo, inclusive, né? Faz um tipo, daqui a pouco desenvolve um outro tipo, né? Então é super importante a gente não subestimar, a gente sempre investigar adequadamente, encaminhar para análise
né? Ai, você coloca para o tutor a necessidade, né? E que aquilo é necessário, é importante, tem que ser feito. E só não faz mesmo se a pessoa realmente é impossibilitada, não tem a menor condições de pagar pelo exame, né? Exatamente. Precisava realmente melhorar um pouco na nossa assistência, né? Eu acho. Os nossos, né? Proporcionar Eu isso. acho que começa com essas conversas, né? Eu acho que a gente falando que isso acontece, de repente, quando chegar um caso para alguém, ele vai lembrar disso. Ah, por que não pedir, né? Por que não pelo menos orientar? Então E as começa pessoas nessas colocam, conversas. ah, é tão caro o exame que eu nem vou falar nada, né? Mas você coloca que precisa e a pessoa simplesmente, não, eu vou pagar, eu tenho como, né? Então, mesmo que, igual aqui, eu estou numa região que o aparelho de tomografia mais próximo, até há um mês atrás, um mês e meio atrás, estava a 450 quilômetros de distância. E eu já ofereci várias vezes, entendeu? Olha, precisa, você tem como? É longe, eu sei que muitas vezes não tem, né, condições de ir. E várias pessoas foram, sabe? Tá certo, não é a maioria, né? Vários, acho que até é um exagero, né? Algumas pessoas foram, mas é importante, acho que a gente tem que colocar as opções, né, pro tutor. Ele é que vai decidir se ele pode ou não arcar com aquilo, né? Uma outra coisa que aconteceu também hoje foi comentários de colegas dizendo que às vezes eles fazem ultrassom ali no hospital e antes mesmo de fazer o laudo já estão abrindo o cachorro para fazer a cirurgia. Então você não falou ainda se é baço, se é fígado, o que que é, já está lá na cirurgia. E aí acabou a cirurgia e você tem que escrever o seu laudo. E aí a gente estava conversando sobre isso, porque às vezes a coisa anda muito rápido para aquele ultrassonografista iniciante que ainda precisa pensar para escrever todo aquele laudo, né? Mas E aí às é vezes, muito bom, ajuda ele, pede as fotos ah, da cirurgia, eu vou com ajudar. certeza. O Eu problema é que às escrevi vezes agora são o laudo. culpados. Hã? É a questão da achei que fosse baço, chegou lá, não era, e aí nem deu tempo de pensar ainda, e você já está sendo culpado por ter errado, É. né? Então, mas é bom ter o retorno da cirurgia, porque daí a gente vai aprendendo com isso. Sim, o retorno da cirurgia, o retorno do histopatológico, né? Para a gente poder. Tá certo que a gente sabe que o exame ultrassonográfico ele tem a limitação, né? Ele não é microscópico, né? Então a gente está fazendo a ultrassonografia, eu estou vendo uma lesão, mas eu não sei a natureza histológica daquela lesão. Mas quando a gente começa a computar os dados, né? E ter ideia de quantas vezes você viu aquilo e tinha aquele tipo de resultado talvez isso te sugestione um pouco mais. Claro que a gente nunca vai dar, né, uma certeza, né? Ai, tem essa lesão e é isso, né? Não, mas aquilo vai mentalmente te favorecer, né? Mas sempre é muito legal quando a gente pode ter essa complementação do que é visto na imagem, o que é visto no procedimento cirúrgico, o resultado do histopatológico, né? Isso só tem a agregar. É cara é quando a gente não avisa e dá problema, né, Dani? Aí é que tá, isso tá começando cada vez mais, né? É verdade, né? Aham. Às vezes as pessoas, né, olha, mas você não me falou que eu tinha possibilidade, né, de fazer, né, esse exame, e aí agora eu descobri que tem, e meu animal morreu, e a culpa é sua, né? Tem que se pensar isso também. E aí, Tri? Mais alguma coisa? Não sei se o pessoal quer perguntar alguma coisa. Às vezes as pessoas ficam tímidas, né, em perguntar. Amanhã nós temos encontro, a gente vai ver o rosto deles. Amanhã Verdade. temos. Quem está aqui faz parte do Vet Clinical Club. Amanhã tem um encontro pelo Google Meet para discutir um caso clínico. E aí lá a gente tem a possibilidade de todo mundo, quem quer, né, poder abrir a câmera, o microfone, e a gente pode conversar mais, não só eu e você. É estranho, né? Tá todo mundo aqui, mas eles não conseguem abrir para falar. E às vezes não fica envergonhado, né? Pelo menos assim, quando eu estou dando aula presencial, eles participam muito mais. Perguntam, questionam. Quando é online, ninguém pergunta nada. Daí a gente não, eu não entendo essa lógica, porque afinal de contas, você está lá na tua casa, na frente do computador. É só digitar, né? Qual que é o problema?
aí a gente não tá vendo as caras dos outros, e aí se a gente faz uma pergunta idiota, o medo de ser julgado e não tá vendo quem tá julgando. Não, né? Sem noção. Pois é, eu já estou aqui finalizando a preparação da nossa discussão amanhã, mas eu vou dar um spoilerzinho, né? Nós vamos falar a respeito do estadiamento da doença renal aguda, né? E tem umas diretrizes bem interessantes que a Sociedade de Interesse Renal, ela divulga, né, para nós. Fica a dica aí de leitura, né? Só quem quiser procurar o site da AIRES, né? Sociedade Internacional de Interesse Renal, né? E que eles colocam, né, fazem um comparativo, né, a respeito de como se dá o processo de injúria renal aguda nos seres humanos e como que a gente pode extrapolar a partir desses dados para a gente poder avaliar os Ficou mudo para mim, não estou te escutando. aqui para mim, e aí eu achei que não estava atrapalhando, mas estava, né? Cortou minha fala, né? Cortou. E aí, como recentemente a gente teve lá no clube algumas discussões a respeito de doença renal aguda, eu resolvi trazer, né, essa informação. Então, vou dar um spoilerzinho aqui, depois eu vou colocar um post lá, né, no nosso feed, né, porque esse estadiamento, ele é muito importante, inclusive, de se fazer, né, com o paciente hospitalizado, né, com o animalzinho, você fazer o acompanhamento da avaliação da creatinina, né, de uma maneira mais constante, a cada 24 ou 48 horas, o monitoramento do débito urinário, porque alterações sutis, né, da creatinina de 0,3 miligramas por decilitro já indicam um processo de injúria renal que ainda não se manifestou clinicamente, né? Ele está ainda nas fases iniciais do insulto e ele vai se manifestar clinicamente só depois, né? Então, que isso é uma diretriz importante que poucas pessoas sabem. Então, a ideia é divulgar isso, mas depois a gente vou colocar um post também, né, para que as pessoas que nos seguem, né, se interessar pelo assunto, ler o artigo e tentar implementar esse tipo de rotina, né, nos seus atendimentos ali, principalmente dos pacientes hospitalizados. E para o ultrassonografista ter o conhecimento disso para poder conversar sobre isso, né, com o clínico. Porque aí a gente tem aquela pressão, e aí, como é que está esse rim, como é que é a imagem? Mas aí se a gente tem todo o resto, né, junto para conversar, fica muito mais embasado, né? E assim, né, um quadro de injúria renal aguda não necessariamente vai ter alteração renal, né? O rim vai estar normal ainda, né, sem alteração da sua arquitetura, né? E aí não adianta nada pressionar o ultrassonografista e cobrar dele uma resposta, porque realmente ele não vai ter essa resposta, né? Tem que saber qual é o exame melhor, né, para ser feito naquela situação. Isso, a resposta vai estar na avaliação clínica e laboratorial desse animal, né? Mensurando a hidratação, a pressão arterial, a creatinina, o débito urinário, a urinálise, né? E fazendo isso de uma maneira mais seriada, para que a gente, né, consiga corrigir, pegar a injúria renal ali no início do processo, né? Claro que às vezes os animais, né, eles vêm já com o processo estabelecido, né, passou por N situações em ambiente domiciliar, e aí quando chega, né, a gente precisa de fazer toda aquela avaliação, então a gente só vai pegar a ponta final, né, desse insulto renal. Mas em ambiente hospitalar é muito importante essa monitoração, né? Só para dar um spoilerzinho aí do que a gente vai conversar amanhã na nossa discussão. Então tá bom, nos encontramos amanhã às 8 também, né? Sim, sim. E mais Mandamos o alguma link lá dica no grupo. das massas de grandes proporções, só para a gente não fugir muito, né, do Fugimos, fomos para a insuficiência renal. Eu acho que finalizando só repetindo, né, que é desafiador mesmo, que vai ter momentos em que vai ser difícil definir, mas que a gente tem que dar o nosso melhor, de procurar, de saber mexer aquele transdutor, fazer a varredura, procurar em que associação aquela massa tem com outros órgãos, onde que ela está, às vezes a gente descreve isso, onde ela está, perto de qual outro órgão, tenta ver tudo que tiver normal, para que isso te dê mais embasamento para dizer de onde você acha que ela vem.
né? E aí lá no clube também tem vários vídeos mostrando exemplos, então, né, quanto mais a gente vai vendo esses vídeos de outros colegas para ver de onde está vindo e nos exemplos deles, mais a gente consegue enxergar no nosso também. Vai melhorando a nossa acuidade visual, né? E muita gente faz exatamente o que eu faço, né, Dri? Faz a parte clínica e faz ultrassonografia. Eu acho até que para a gente que faz o clínico, quando a gente pega a essência do exame ultrassonográfico, é até mais fácil. Porque Eu a gente acho, eu acho que já tem já tem em mente o que o animal tem. E aí você vai para o ultrassom, aquilo complementa e facilita a resposta, a conduta que a gente quer dar, né? E muitas vezes as tomadas de decisões, né? E às vezes essa comunicação, né? Clínico, ultrassonografista, aquela coisa, você falou aquela coisa, né? quando você é o responsável por tudo, você entende. É, e aí, às vezes, né, e fica uma cobrança que, não, na minha opinião, não seria, não teria que existir, né? Simplesmente o diálogo, a conversa, porque quem tem a ganhar é só o paciente, né? Então, Obrigada, pessoal, pela participação. obrigada Vamos pela combinar outros presença. tópicos. Ninguém quis fazer mais nenhuma pergunta, né? Então, fica para a Deixem lá próxima. para a gente ideias do que vocês querem conversar, que a gente possa associar a clínica e ultrassom, que é a nossa ideia aqui. Então, tá. Um Pessoal, muito obrigada abraço. pela presença. Um abraço a todos. Boa noite. E até amanhã para quem eu Até vou. amanhã. Tchau, tchau.